Realmente já deve estar lá. Suas escolhas podem ser bênção ou maldição. Vamos repetir comigo? Suas escolhas podem ser bênção ou maldição. Guardou aí? Já começa logo levando a cajadada. A bênção ou a maldição está diante de vós. Você escolhe. Estão prestando atenção? A bênção e a maldição vão estar diante de vós. Vocês vão escolher qual o caminho que vocês vão querer. É você que escolhe. Deus não vai interferir. Né? O André está balançando porque ele já fez a escolha para o lado errado. Né? E aí levou cajadada. Até que Deus teve misericórdia dele e ele me encontrou. Aí levou mais cajadada. Mas aí é correção. Mas aí já foi a cajadada da correção. Da bênção. Da bênção. Aí ele veio para a bênção. Hoje ele está na bênção. Você pode dizer isso hoje, você está na bênção. Mas chegou aqui, tanto ele como a Emanuela, posso falar, também estava todo mundo passando por outros caminhos. A gente é para o espiritismo, né? Deus foi tão misericordioso com eles que eles estavam indo para o espiritismo, mas resolveram vir aqui. Não, aí o espírito estava fechado. Aí o Espírito de Deus trouxe eles aqui. Caiu aqui e acabou. Né? Isso é um testemunho forte que eles têm. Né? Eles estavam indo para o espiritismo. A casa do espiritismo estava fechada e eles caíram e queriam chegar. Então aí até hoje. Duas diferentes. Né? Então são testemunhos para vocês aí. Então veja bem, né? Deve ter uma imagem ali na tela falando que você escolhe a bênção ou a maldição. Então eu quero começar. Eu vou ler 3 textos iniciais aqui. 3. Primeiro texto está em 2 Crônicas 21, verso 1. Que diz assim: Depois Jeosafá dormiu com os seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, que existe até hoje lá em Israel, né? E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo texto está no mesmo capítulo 21, agora os versículos 14 e 15, que diz assim: Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. O pessoal pensa que Deus é só amor, né? Então tá aí que ele também é justiça. Vamos continuar. É porque assim, o mundo cria essa falsa ilusão nas pessoas de que Deus é só amor. E não é isso. Deus tem uma justiça que não falha. Tá? Agora eu vou para 2 Crônicas 21, dos versículos 18 até o 20, que vai dizer assim. Deve estar lá na tela, né? Penso eu. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara aos seus pais. Isso aí é porque a tradição judaica diz que quem morre no Senhor, eles queimam aromas para aquelas pessoas. E aí continua dizendo: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E aqui que está o detalhe, olha, guardem bem o que está escrito aí: e foi sem deixar de si saudades. Gravem aquele pedacinho ali: e foi sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Prestaram bem atenção nesse detalhe aí? Muito bem. Vamos ver o que Deus vai falar, principalmente com os filhos aqui hoje. Gostaria que os filhos prestassem bem atenção na palavra. Sem saudades, sem legado. Esse é o único rei de Israel que a Bíblia faz essa afirmação. Se foi sem deixar saudades, sem deixar legado. Ou seja, poderíamos afirmar nos dias de hoje: foi tarde, nem quero me lembrar, graças a Deus que morreu, não é?
Se você transliterar esse texto da Bíblia, é isso que Deus está dizendo. Porque ninguém nem se lembrou mais dele. Nem queimar aroma. Nem as carpideiras foram contratadas para chorar por ele. Pensa bem. Você passar uma vida inteira, você ser o rei de uma nação e terminar desse jeito aí. E o pior, ele sofreu de uma enfermidade que Deus deixou que chegasse até ele por 2 anos e ele terminou com as entranhas para fora. Quem colocou essa doença nele? Deus, está escrito aí. Muito bem, já pensou? Você ser uma autoridade em um país, governar o povo por 8 anos e morrer sem deixar saudades? Parecido com algumas coisas atuais que a gente vê aí, né? Se morrer, o pessoal vai falar assim, foi tarde. Assim foi com este rei chamado Jeorão, neto do rei Asa, que reinou 39 anos em Israel. E filho de Jeosafá, ou em outras traduções, Josafá, que reinou 25 anos em Israel. Ele era filho desse rei. Ambos, tanto o rei Asa, 39 anos, quanto o rei Josafá, 25 anos, lembrados, admirados e amados pelo povo. Presta bem atenção. Asa, depois Josafá, e aí chegou o Jeorão. Vindo de uma linhagem amada, respeitada, admirada pelo povo. Embora neto e filho de crentes em Deus, tendo começado a reinar aos 32 anos, segundo a palavra de Deus, e o fez apenas por 8 anos, Jeorão fez o que era mal perante o Senhor. Estão entendendo? Jeorão fez o que era mal perante o Senhor. A Bíblia diz que ele foi um homem terrível. E acabou morrendo de uma enfermidade horrível. A ponto de, como eu disse, estou repetindo para ficar bem claro, as suas entranhas saíram de dentro do corpo. Estão entendendo bem? E o detalhe, ele não foi sepultado junto com os outros reis na área que era preparada, separada para os reis serem enterrados. Ele não foi para lá não. Porque mesmo sendo essa uma tradição do povo hebreu, ele não foi digno de terminar com o seu caixão no mesmo lugar onde ficavam o avô e o pai. Perceberam bem o que aconteceu com esse homem? Com esse jovem, que não era nem um homem, né? Vamos chamar de jovem, 32 anos. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês: que mensagem essa história bíblica quer nos ensinar essa noite? Será que podemos aprender aqui nesta noite alguma coisa ao ouvir e ler essa história? Porque alguns estão com a Bíblia na mão aí. Ao ouvir e ler essa história do rei Jeorão, será que Deus pode nos ensinar alguma coisa? Sim, muitas coisas. Vai ensinar. Presta atenção. A primeira coisa que Deus quer ensinar é que as escolhas erradas te levam para o abismo. Ó, tremi aqui, ventou nas minhas costas. Essa palavra é para alguém aqui hoje. Ó, toda vez que venta nas minhas costas, pode saber que Deus vai falar com alguém aqui. Então eu vou repetir de novo. As escolhas erradas te levam para o abismo. Jeorão, por sua vez, mesmo tendo esse exemplo, preferiu jogar tudo isso fora, né? Ele tinha um avô e um pai crente. Não era quente, não, era crente. Tanto o rei Asa quanto o rei Josafá eram crentes em Deus. Eles não profanaram o templo. Eles não ensinaram o povo a adorar Baalins. Ele não colocou nenhuma estátua, nem nada diferente lá no templo de Jerusalém. Agora, esse Jeorão preferiu não imitar o pai, né, como eu disse, nem mesmo o avô. Jogou fora o zelo, jogou fora o cuidado do pai. E aqui tem mais um detalhe. E até as riquezas do apogeu do reinado de Josafá,
conforme registrado na Bíblia, ele jogou tudo no lixo. O avô preparou, o pai, Josafá, teve o maior apogeu de Israel depois de Salomão. Israel era rica, era respeitada em toda a região, e aí esse filho jogou tudo isso fora. Quantos que você conhece filho que recebe a herança do pai e joga tudo fora e morre pobre? Aqui está o exemplo. O pai deixa tudo pronto e o filho joga tudo fora no lixo. Veja bem, 2 Crônicas, verso 21, capítulo 21, verso 3, vai dizer assim: e o seu pai, presta bem atenção, espero que até apareça lá. E o seu pai, que é o rei Josafá, lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas. Olha como a Bíblia fala, não fala preciosa não, chama preciosíssimas, que era muita riqueza, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Entregou na mão dele as cidades, todas fortificadas. Sabe o que é uma cidade fortificada? Toda cercada de fortificação, de modo que era difícil de penetrar nela. O rei entregou tudo na mão dele. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto ele era o primogênito. Por ser o primogênito, ele herdou tudo isso aí. Tudo estava nas mãos dele. O pai entregou para ele, porque ele era o primogênito da casa. Então, meus irmãos, aí eu quero dizer que nós somos escravos das nossas escolhas. E aí o filho, que recebe tudo isso de mão beijada, fez as escolhas erradas. Guarda bem isso. O filho, que poderia ser a filha também, fez as escolhas erradas. Veja bem, 2 Crônicas, capítulo 21, verso 6. Que isso sirva para os meus filhos que estão aqui também, porque eu sou pai, que essa história sirva para eles. Olha o que está escrito: e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O primeiro erro de Jeorão foi casar errado. Olha o que o casamento traz na vida de um homem. Ele errou no casamento. Errou consciente, porque ele sabia que Acabe era um rei mau. Ele sabia que Acabe não era um homem de Deus. Ele sabia que Acabe era mau, terrível, e que ele não adorava o Deus único. Ele sabia, mas mesmo assim resolveu casar com a filha do rei Acabe. Casamento é uma bênção quando você acerta aqui, ó. Mas se você errar, meu irmão, não erra não. Ore a Deus, bota o joelho no chão, jejua durante muito tempo, mas não erre nisso. E aqui, eu queria falar aqui com as mães e com os pais. Pensa uma coisa, principalmente para quem é mais antigo de igreja aqui. Quem é mais novo talvez não conheça bem essa história aqui do rei Acabe. Ter Acabe como sogro e Jezabel como sogra. Hein? Acabe como sogro e Jezabel como sogra. Aí é forte. Entendeu bem? Está escrito aí na Bíblia ou não está? Então assim, veja bem, ele vai lá, mesmo sabendo da história de Jezabel, que era a rainha do outro reino, sabendo da história do rei Acabe, ele vai lá e casa com a filha. Está querendo o quê? O inferno. Está querendo o inferno. Sim, porque ele estava aqui com o pai, que adorava Deus, que estava com Deus no templo, que adorava o Senhor, fazia tudo certo. Aí ele resolve largar o certo para ir achar o errado lá. Ir lá, casar com uma mulher que era idólatra, que era feiticeira. Aí o que quer? Fala para mim. Quer
maldição, ele está buscando com as próprias mãos. Se eu sei que o cara ali serve a demônio, que o cara está cheio de demônio, eu vou lá namorar com ele, eu vou casar com ele, só se eu estiver ficando doido. Eu tenho que procurar alguém que seja servo do mesmo Deus que eu sirvo. Alguém que seja servo do mesmo Deus que eu sirvo. Alguém que tema e trema diante do meu Deus. Aí o casamento faz um sentido que vai dar certo. Mas não, eu vou caçar minha mulher na discoteca, eu vou caçar lá no barzinho, eu vou caçar lá na pracinha, no meio daqueles mandrakes que tem lá, cheio de maconha, cheio de droga, é lá que eu vou achar uma mulher para mim? Responda para mim, é lá? É lá que eu vou achar um homem de verdade para mim? Parece que o pessoal é cego. Achar um problema para mim. Você vai achar um problema, você nunca mais vai sair dele. Aí depois vai ficar lá reclamando de Deus. Vai ficar reclamando da sorte. Não bota Deus no meio da decisão que foi sua, não. Não bota Deus no meio das suas arruaças, não. Nem das suas matrifusias. Nem coloca o meu Deus, que é limpo, maravilhoso, poderoso, glorioso, no meio das escolhas erradas que você fez. Foi você que tomou a decisão. Quer a Jezabel? Não. Nem por amizade eu quero. Nem por amizade. Pois é. Jezabel foi a esposa de Acabe. Para quem é mais novo convertido aqui, eu vou dar um pouco dessa explicação. Acabe foi o rei de Israel entre os anos de 874 a 853 a.C. Jezabel era filha de Etbaal. Olha o nome, Etbaal. Quem conhece o nome Baal? Baal significa o quê? Pode falar. Não precisa ter medo não. Demônio, capeta, encardido, coisa ruim. Satanás. Olha o nome. As pessoas não têm discernimento. Eu vou casar com um cara que tem já o nome do diabo no meio. Estou fora, meu irmão. Eu sou de Deus. Eu não sou dessa linha aí. Mas a pessoa quando está cega, né? Cega. Não consegue entender o óbvio. Depois sofre. Esse Etbaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. Aí eu pergunto, Israel, Deus mandou Israel misturar? Tiro e Sidom está onde hoje mais ou menos está, mais lá na ponta, esqueci o nome daquele país que está lá na ponta de Israel. E depois vocês olham no mapa aí, porque fugiu o nome agora. Depois de Líbano ali. Então, Deus mandou o povo dele se misturar? Deus mandou casar fora de Israel? Aí ele vai caçar gente fora da presença de Deus, lá em Tiro e Sidom, que é hoje aquele país que está acima do Líbano ali. Daqui a pouco eu lembro o nome. A história de Jezabel na Bíblia está registrada nos livros de 1º e 2º Reis, no Antigo Testamento, quem quiser ver depois. A rainha Jezabel ficou conhecida principalmente por ser uma mulher má e perversa, que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Essa é a mulher. Que o Elias, para quem quiser ver a história, Elias derrotou 400 profetas de Baal dela. Mas depois a mulher era tão terrível que até ele saiu correndo e escondeu na caverna para não encontrar com ela. Você imagine quem era essa Jezabel. Não queira saber como ela morreu. Morreu de uma morte horrível. Hein? Os cães comeram ela. Tá? É assim que termina quem não obedece a Deus. Aí os cães comem. Cão significa o quê, gente? Quem sabe? Cães está ligado a quê, teologicamente falando? Capeta, demônio, inimigo, encardido. Por isso que fala cães. Aí essa rainha, a Bíblia registra que essa rainha, além de tudo que eu falei, era assassina de profeta.
mandava matar profeta. Hoje nós temos assassinos de profetas também. São aquelas pessoas que são ingratas e depois que o profeta ora, depois que o profeta limpa, depois que o profeta faz tudo, depois que o profeta entrega as palavras, aí recebe, Deus me mandou sair para outra igreja. Vai para lá, rapaz, vai mentir para outro. Deixa de ser mentiroso. Deus nunca vai falar isso com ninguém. Não vem com essa conversa para cima de mim, que eu já tenho quantos anos que eu sou pastor? Desde 1990 e... sei lá. Pastor, sem acho que... 2001. 20 anos. 2001. Eu sou pastor há 20 anos. Eu já estou cansado de escutar essas conversas. Tudo mentira. Vocês podem enganar quem vocês quiserem, mas a mim não, que sou... né, já tem quilometragem rodada como pastor. Calejado. Fui pastor de igreja de 6.500 membros. Já fui pastor de igreja de 300 membros. Eu estou aqui em Brusque porque Deus mandou eu vir para cá. Eu estou aqui por obediência ao Senhor. Eu já falei isso para vocês. Então, Acabe, que era o marido dessa Jezabel, era considerado um rei mau, perverso. De acordo com a Bíblia, ele promoveu a idolatria. Para você ter uma ideia, ele fechou as portas do templo de Deus e estão sentados aí? Sacrificou o próprio filho a Baal. Aí o cara vai casar nessa família. Mas tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro. Cego. É cego. Por isso que a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento das pessoas. Por isso que tem que ficar firme com Deus. Porque o diabo cega. Porque como um cara desse, sabendo tudo isso, vai casar lá? A filha do cara fazia o quê? Filha é espelho do pai. A Bíblia não diz que filha é herança? É herança? Já recebeu aqui. Vamos ver se os filhos... Amém, irmão? Amém. Tá bom. Josafá. Esse Josafá, a Bíblia registra que ele era um homem segundo o coração de Deus, o pai de Jeorão. Então esse rei, né, desperdiçou as oportunidades da vida que Deus deu para ele. Seu pai morreu e deixou o lugar para ele. Josafá era um homem que andou com Deus, temeu ao Senhor. Pode pegar a Bíblia e olhar a história dele. Vamos ver o que a Bíblia fala do pai de Jeorão, para depois não falar que eu estou exagerando aqui. O que a Bíblia fala? Observe a diferença. 2 Crônicas 17 agora. Do 3 ao 5. Vamos ver o que a Bíblia fala de Josafá. Fala assim: e o Senhor era com Josafá. Já começa assim. Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Baalins é aquilo que eu estava falando mais cedo. São estátuas, demônios, é coisa que eles colocavam lá no templo. Por isso se chama de Baalins. São aqueles demônios que vocês viram na novela e apareciam, tudo deixava dentro de casa. Aquilo ali que é chamado Baalim. Que eram os deuses, Astarote, de Asdod, ali daquela região em volta ali. E aí, o que diz a Bíblia? Está lá o texto, diz assim: antes buscou o Deus do seu pai, andou fora dos mandamentos, é isso? É nos seus mandamentos. Então ele andou obedecendo a Deus, e não segundo as obras de Israel, ou seja, ele não buscou as coisas do mundo. Ele estava em Israel, mas a Bíblia diz que ele não buscou as obras do mundo. E continua dizendo: e o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em... Qual é o segredo de Josafá? Obediência, firmeza com Deus, e ele não largou Deus sob nenhuma hipótese. Viu aí? Mesmo com toda a riqueza, ele não largou Deus. A Bíblia registra isso. Amém? Amém. E os filhos vão dizer amém também? Amém. Amém, filhos? Essa pregação é para vocês, tá? Amém, Carol e João? Amém. Amém. Amém, João? Amém, João Pedro? Ah, falou, João. O pai de Jeorão, a Bíblia diz que ele andava com... Com quem? Com Deus. Está lá o texto? Um rei
que tirou a idolatria de Israel. Não viu aí que ele fez? Tirou os Baalins de Israel. Ele não deixou entrar a idolatria lá. O filho, claro que viu o procedimento do pai, teve os exemplos do pai, acompanhou a fé do seu pai no Senhor, ele viu tudo. Depois não vai dizer assim, meu pai não me ensinou. Ensinou sim. Ah, eu não vi meu pai fazer. Viu sim. Está tudo escrito na Bíblia aí? Que eu não prego nada fora da Bíblia. Eu quero que o texto esteja ali, vocês vão olhando o texto lá. Para depois falar, o pastor está inventando. Não. Eu estou pregando a palavra como ela é. Agora, ela é dura. E aí, quero dizer para os filhos aqui presentes, não faltou exemplo de fé e de caráter de homem de Deus no pai de Jeorão, chamado rei Josafá. Não faltou. Nele não pôde reclamar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos para frente. Aí eu falei, né, que as escolhas erradas levam você para o abismo. Qual foi a primeira escolha errada de Jeorão? Casou? Errado. Começou errado. Descarregou tudo. Aí descarrilhou o trem. Casou errado, né? Aí, para completar, já não bastasse ter casado errado, ter escolhido a família errada, escolhido uma família idólatra para casar, já não bastava isso. Aí o que aconteceu? Ele se torna um assassino. Porque um abismo, o que a Bíblia diz? Quem conhece a palavra? Um abismo traz outro abismo. Não tem isso na Bíblia? Um abismo traz outro abismo. O primeiro abismo foi casar errado. Aí ele começou a virar idólatra. Ele começou a adorar os Baalins. E aquelas coisas que aquela família adorava. Aí ele já errou o negócio todo. Para completar, um abismo trouxe outro abismo. Ele vira o quê? Assassino. Esse filho tornou-se um assassino. Ele mata a sua própria família. Um abismo leva a outro abismo. Certamente, por influência da esposa, né? E da família dela, que era assassina também. Aí você imagina, ele ia dormir com a mulher fala assim, cuidado com o seu irmão. Cuidado com a sua família, que eles vão tomar o trono de você. Claro que foi isso que ela falou. Né? Aí chegava lá para almoçar, o rei Acabe, cuidado com aquela família sua lá, hein? Eles vão te derrubar. Aí ele foi escutando esse zum na cabeça dele. Aí o diabo, porque o diabo é astuto, né? Ele coloca as pessoas para falar pra gente tomar atitude. Vai lá. Lembra quando a gente estudava? Quem cospe aqui primeiro? Cospe aqui se você for homem. Joga o finquinho aqui. Pisa ali se você for homem. O diabo está presente em todo lugar para te atentar. É ou não é? Aí você está lá namorando com a menina. Aí, né, você está lá namorando com ela. Aí você quer beijar. Daí a pouco esquenta em cima. Começa a esquentar onde não deve. Ela não para. Tem que parar para parar. Chega, estou indo lá para dentro. Chega. Não somos casados ainda. Quem é que tem o poder de cercar o homem? A mulher. Não é verdade? Agora eu pergunto, quando um não quer, dois não brigam. Então não vem com essa conversa para mim, porque foi isso, foi aquilo, foi não. Os dois quiseram, porque se um não quer, não vai acontecer nada. E quem tem o maior poder de cercar o instinto sexual do homem é a mulher. Vamos falar a verdade aqui. É a mulher que tem que cercar o negócio. Então por isso que namoro de crente tem que ser namoro crente. É melhor escolher a pessoa certa para casar do que ficar, né? Igual o macaco. Pula num galho, pula no outro galho, daqui a pouco pula para outro galho. Não. Vá para o galho certo, como eu fui, e pronto, fiquei no galho, estou 35 anos no mesmo galho. E tomando banho na água da mesma bacia. Tem negócio de tomar água em outra banheira, não. Só na banheira de casa. Não é, irmã? É assim, amém? Amém. Posso escutar um amém? Então veja bem. É claro que essa mulher influenciou ele porque eles não eram judeus 100%. Eles eram de Tiro e Sidom.
e tinham influência de outras raças no entorno de Israel, a maioria nações inimigas, e que tinha esse tipo de comportamento. Para eles podia ter 10 mulheres, 50 mulheres, estava tudo certo, podia adorar outras coisas, podia mandar matar. Quando alguém estava na sua frente, você ia lá e degolava o cara. Isso era típico dessas raças. E ele vai cair aonde? Exatamente nisso. Influenciado pelo sogro, pela sogra, que é uma beleza, né? E a própria esposa. Você não sabe o que é pior. Aqui a gente não sabe quem é pior aqui. Aí agora eu vou provar biblicamente. Crônicas 21, verso 4. Olha o que está escrito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns príncipes de Israel. Matou a família e matou os príncipes de Israel, para ficar sozinho. Aqui só eu. Eu, a minha esposa, meu sogro e a rainha Jezabel. Presta bem atenção. Quando não confiamos em Deus, fazemos escolhas erradas. Ele mata a família, porque ele não ama nem a própria família. Imaginou um filho que não ama o pai, um filho que não ama a mãe, um filho que não honra o próprio pai, um filho que não honra a mãe? Já pensou? Tem isso na Bíblia? O que a Bíblia fala? Filhos, honrai os vossos pais, para que sejam prolongados os seus dias na terra. Está na Bíblia ou não está? Então, aí esse aqui saiu completamente da palavra. Ficou longe da Bíblia. Aí fez essas atrocidades todas aqui. E aí, 2 Crônicas 21, 13. Mas andaste no caminho dos reis de Israel e fizeste... Olha o que esse cara faz. Além de matar, além de casar errado, agora ele comete a outra coisa. Olha o que a Bíblia diz. Fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém. Virou casa da mãe Joana. Tudo pode, tudo liberado. Droga, sexo e rock and roll. Não é isso que está na Bíblia aí? O que é prostituição? É a mesma coisa que acontecia em Sodoma e Gomorra. Deus está usando essa palavra para dizer que eles fizeram tudo. E aí está escrito o quê? Segundo... Aí agora a Bíblia explica de onde ele tirou esses costumes. Segundo a prostituição de onde? Da casa de Acabe. Acabe, Jezabel e a filha. Onde é que ele foi buscar inspiração? Lê lá. No sogro, na sogra e na filha. Aí ele trouxe o que era mal lá dessa família para toda Israel. Olha o que está escrito aí. Fizeste prostituir a Judá. Então ele trouxe a abominação para dentro do país. Viu como é que não pode errar no voto? Cuidado, esse ano tem eleição, e não erra não, hein? Não erra não, porque o que é que acontece aí? Aí a prostituição, corrupção, tudo vem junto. Ou vocês acham que não tinha corrupção aqui? Não tinha roubo? Presta atenção, irmãos, na palavra. A própria palavra dá a gente o ensinamento. A gente é que não quer escutar. A gente que não quer entender o óbvio. Amém? Amém. Não precisa de eu dizer nada, né? Está aqui, ó. E aí diz ainda mais. E também matastes aos teus irmãos na casa de teu pai, melhores do que tu. Aí a Bíblia diz que os irmãos eram melhores do que ele. Né? E ele foi lá e matou todo mundo. Quantos pecados até agora? Errou no casamento. Fez a nação inteira prostituir e cair na corrupção. E foi lá e matou a família inteira. E aí, mais para completar, mais alguns príncipes de Israel. Assassino. Prostituto. Blasfemo. Bom. Abandona Deus e suporte os prejuízos. Eu vou repetir de novo. Abandone a Deus e depois suporte o prejuízo sem reclamar. Tá? Eu já estou vendo uma coisa acontecer aí no Facebook. Já estou vendo Deus. A gente abandonando Deus aí. Eu só vou esperar. Foram avisados? Foi.
Resolveram tomar uma decisão igual o Jeorão? Sim, perfeitamente. Agora suporte depois na hora que vier o cajado. O cajado de Deus não é macio, ele dói. Oh, quem aqui já levou cajadada de Deus aqui? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Vixe. Sim. Então, meus amados e minhas amadas, Deus que está olhando todo o universo, viu que Jeorão abandonou o Senhor, e aí Deus tomou uma decisão. Porque às vezes as pessoas, né? Deus demora às vezes a tomar decisão. Você fala assim, tô de boa, né? Até essa palavra agora do jovem, tô de boa. Até o dia que Deus resolve. Aí Jeorão ficou de boa. Até o dia que Deus resolveu tomar uma decisão. E ele tomou. Quando Deus tomou, não teve mais jeito. Ele tomou uma decisão. Ele seduziu as pessoas para os caminhos maus como líder daquela nação. Um líder pode ser bênção ou maldição. Aqui, Jeorão conduz o seu povo ao abismo da idolatria, ao trazer para o seu povo as práticas erradas do reino de Acabe e Jezabel, induzindo o povo a se rebelar contra Deus. Deus castigou o povo, a família e o próprio rei. Antes mandou o profeta Elias. Deus é bom demais. Deus sempre dá uma oportunidade. Deus manda o profeta avisar. Conserta, né? Talvez a minha pregação aqui hoje seja isso. Conserta, cuidado com o que você está fazendo, né? E tal. Então, Deus mandou o profeta Elias avisar por uma carta. Elias agora não foi lá não, mas ele avisou por uma carta. Naquela época era muito comum fazer uma carta e mandava. Elias mandou uma carta. O mesmo profeta que advertiu Acabe e Jezabel. Deus sempre avisa antes e usou de novo o profeta Elias para advertir sobre o que viria por todos os pecados do rei Jeorão, dando a ele uma chance de se redimir perante o Senhor. Vocês creem que Deus avisa? Amém. Eu creio. Deus sempre avisa. Ele avisa antes. É a gente que não quer ouvir ou a gente não entende as mensagens. Deus avisa para o sonho. Não sei quem é aqui na igreja que teve um sonho aí profético aí recente aí. Acho que foi o André que teve sonho. Deus sempre avisa. Deus sempre está avisando o que ele vai fazer. A gente é que não quer dar ouvidos, ou a gente não presta atenção, ou não acredita nisso. Muito bem. Deus então manda outras nações para subjugar o rei Jeorão. Por fim, Deus toca no rei com uma doença incurável que o leva à morte. Quem impôs o flagelo nele foi o próprio Deus. O Deus que sara também é o Deus que fere. Né? As pessoas esquecem disso. A gente só quer o lado bom, né? Porque Deus cura, o mesmo Deus que sara é o Deus que fere. E o mesmo Deus que fere é o Deus que sara. Amém? Isso tudo é bíblico. Então, quando Deus dá uma sentença, guardem bem isso, hein? Quando Deus gera uma sentença, não há nada que possa ser feito. Nada. Acho que o Heriberto escutou aqui um profeta dizer que Deus já deu uma sentença para determinada situação, não deu? Não tem como voltar atrás. Já está dado. Deus não vai voltar agora. Ele já tomou uma decisão. Não é? Por isso que eu sempre aviso, cuidado, cuida. Porque se Deus tomar uma decisão e dar uma sentença, meu filho, nada muda mais. Você vai passar pela sentença. Se durante a sentença você ainda tiver tempo de pedir misericórdia e tal, e voltar para a salvação, Deus ainda vai receber. Agora, se você continuar com o coração duro, aí, meu querido, sua sentença é ir para o inferno. Amém? Amém. Ah, meu Deus. Veja bem. Não tendo arrependimento quando é gerada uma sentença, há juízo. Deus tem graça? Tem. Abundante. Tem misericórdia? Como tem. Deus tem amor? Nossa, o amor dele é infindável, inexplicável. Ninguém de nós aqui é capaz de amar como Deus.
tá? Mas muita gente esquece que há uma espada de Deus chamada justiça. E ela desce também. Amém? Ela não falha. Ela pode até tardar, mas ela não deixa de vir quando Deus gera uma sentença. Então quem abandona Deus, sofre e morre. Quem abandonou Deus aqui? O próprio rei. Ele resolveu abandonar, então sofreu e morreu. E aí a Bíblia vai dizer, 2 Crônicas 21, 19, vai dizer assim, e sucedeu o quê? Depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. Já pensou? Já pensou? Vocês já pararam para pensar? E morreu daquela grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou aroma, como queimaram seus pais. Porque ninguém amava Jeorão. Vou repetir, quem abandona Deus, sofre e morre. A pior morte, nem é a morte. A pior morte é a morte espiritual. Sabe, a morte espiritual, ela é tão terrível, e eu conheço gente que já foi quente e tal, e hoje está morto. Você fala de Deus para ele, é como se estivesse falando de nada. Se tornam céticos. Aí de vez em quando, quando eu estou aqui, que eu sinto a presença de Deus, não sentem mais. Porque sabe por quê? É muito importante, o Zaqueu falou do Espírito Santo. A Bíblia diz, deis lugar ao Espírito Santo e ele permanecerá em vós. Se você não der lugar, o Espírito Santo vai embora. A Bíblia diz que ele se entristece e abandona você. Como fez com o rei Saul, né? Como fez com o rei Saul. Tem uma novela aí, né? Acho que está tendo o rei Saul. Deus. O Espírito de Deus se afastou dele. O mesmo Espírito que apossou dele, fez ele matar umas vacas, fez ele ganhar a guerra, depois abandonou ele. Aí o Espírito do demônio Tem gente saindo daqui cheio de fogo e fumaça. Hoje nem fumaça tem mais assim aqui. Não tem fumaça. Acaba tudo. O Espírito de Deus sai. O Espírito de Deus não vai habitar em um lugar onde habita outro Espírito. Porque o corpo de nós só cabe em um Espírito. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo a demônio. Não tem como o Espírito de Deus ficar no mesmo corpo. Amém? Amém? Eu sei que é difícil alguém entender isso. Tem muita gente que não entende isso. Mas não tem como habitar no mesmo corpo o Espírito de Deus e o Espírito do demônio. Não tem como. Ou está um, ou está outro. Amém? Amém. Então, a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque se cair, meu amigo, é difícil levantar. Quero deixar agora, já no final do culto aqui, Salmo 33, 12. Quero que vocês guardem isso. Esse é um ano muito importante para o Brasil também. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Eu tenho convicção de que eu e a minha família fomos escolhidos como herança de Deus. Agora, meu filho está sendo ensinado, a minha filha está sendo ensinada. Um dia Deus vai me recolher. Espero que eles continuem o legado. Não faça como Jeorão. Perca tudo que aprenderam e vão servir a Baalins. Perca tudo que aprenderam e vão aí fazer coisa errada aí. Né? Espero que o meu filho, é a minha oração, e eu convido cada pai e cada mãe a orar pelos filhos, que eles não sejam como o rei Jeorão, que eles permaneçam na palavra, que eles casem na palavra, e que eles não precisam ficar igual um desesperado procurando aí mulher, porque a que é dele já está separada. É só pedir a Deus para trazer a sua para você. Assim como as meninas aqui pedem a Deus para trazer o seu marido. Não precisa trazer outro antes não, para trazer o seu direto, porque aí você não perde tempo. Amém? Amém. Quando eu olho com a minha esposa hoje, eu ainda perdi tempo. Eu falo, Deus, por que o Senhor deixou eu perder tempo? Eu devia ter ido direto no ponto. Né? Então, vocês que conhecem a palavra, que eu não conhecia, vocês que estão numa igreja que prega a palavra, pede a Deus para que vocês já recebam direto a esposa que vocês terão. E as esposas recebam o marido que vocês terão. Que aí vocês não perdem tempo e nem pecam diante do Senhor. Amém? Amém? Porque, olha, eu um negócio bem grave. Todas as vezes que você se relaciona fora da palavra de Deus, por exemplo, que você fornica,
você está empenhando e abrindo brecha da sua alma para outros espíritos acoplarem. Porque o sexo é de Deus. A Bíblia diz: farei para ti uma mulher que lhe seja ajudadora. Todas as vezes que você faz fora do contexto de Deus, quem sofre é você depois. Porque você está abrindo brecha para o demônio daquela pessoa depois vir cobrar de você lá na frente os legados que você deu. Amém? Amém. Tá? O meu papel aqui na igreja é ensinar. Você não é obrigado a seguir o que eu falo, mas você pode ter certeza que o que eu estou falando aqui está na Bíblia. Né? Está na Bíblia. Claro que nós temos casos aqui, isso não é nenhuma, mas veja bem, qual a maior bênção que eu tenho? De ter casado com uma mulher só. Já imaginou? Se eu tivesse tido filho com uma, com outra, olha o problemão que eu estava enfrentando hoje. Todo dia um telefonema de uma, todo dia um filho querendo alguma coisa, todo dia. Já imaginou? Já imaginou? Se eu tivesse ficado igual galo, igual cavalo inteiro no pasto. Não fiquem tristes com isso não, porque eu estou falando a verdade. Eu não estou atacando ninguém aqui. Pureza. Eu não estou atacando, eu não levo para esse lado não. Eu estou dando um exemplo para vocês. A minha esposa, nenhuma mulher ligou para mim para reclamar nada, porque eu não fiz nada. Nenhum homem ligou para minha esposa para reclamar nada, porque não tem nada para reclamar. Agora imagine, esses que ficaram igual o galo no galinheiro, igual o cavalo inteiro no pasto. Aí sofre agora o legado igual o Rei Jorão. Aí é um filho para lá, outro filho para cá, um liga daqui, outro liga de lá, outro perturba daqui. Aí a sua esposa tá, e a outra ex liga, aí ela fica com raiva porque mulher nenhuma gosta disso. Vem falar que gosta não, que é mentira. Elas detestam. Elas detestam. E aí, você está no recôndito do seu apartamento, aí vem a filharada da outra mulher para ficar junto, almoçar junto, conversar junto. Para pensar. Mas é verdade, aí as pessoas não pensam no que vem depois de consequência. Aí você sofre a consequência. Sofre a consequência. Aí aguenta calado agora. Não reclama de Deus não, porque Deus não mandou você fazer isso. Você fez porque você quis fazer. Então, as mulheres aqui, agradeçam a Deus se você tem um marido. E o marido, agradeça a Deus por ter a sua esposa. Toma banho com ela, sempre. Só com ela. Até a volta de Jesus. Amém? Amém. Eu sei que vocês ficam assustados, mas essa é a realidade. Eu estou pregando a verdade aqui, ué. A Bíblia não fala que você tem que fazer diferente. A realidade é essa. É essa. Não vem achar que a tua esposa está amando, não. E eu já encontrei marido que a outra esposa que está longe deu um presente e está usando o presente na frente da nova. Ah, pelo amor de Deus. Tem vergonha dessa cara, rapaz? Mulher nenhuma gosta disso, não. Ela quer que você larga para lá. Você tem nova vida, nova situação. Ainda está querendo trazer o passado. Quem gosta de passado é museu, meu irmão. Vai colocar isso no museu. Nem foto de ex-namorada minha tem na minha casa e nunca teve. Tem que rasgar e jogar fora. Acabou. Morreu. Eu só tenho ela. E ela é a minha esposa. Pronto. Ué. É uma falta de respeito. Isso é falta de respeito. É falta de amor. É falta de respeito com a esposa. Mas eu posso falar diferente? Não, vocês conhecem o pastor de vocês. Eu tenho altar para falar de casamento, porque o meu casamento é um só. E não vem com essa outra conversa, porque as mulheres não gostam disso. Assim como os homens também não gostam. Ah, porque na época que eu namorava... Para! Ninguém quer saber disso não. Ah, porque na época que... Esquece isso, rapaz. Sua esposa detesta ouvir isso.
O seu marido detesta a história do passado, o passado ficou para trás, esquece isso, vida nova. Por isso que a Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. Nova criatura eu sou. Deus fez tudo novo. Aí Deus faz tudo novo e você fica arrancando as coisas do passado, trazendo para o casamento. Larga a mão. Namorada do passado acabou. Amiguinha do passado acabou. E outra coisa, homem casado não tem amiga não. Pode parar com esse negócio. Ah, porque essa aqui é minha amiguinha. Não tem. Homem casado, a amiga dele é a esposa. Só a esposa. Somente a esposa. Parar com esse negócio. Ah, porque essa aqui é minha amiguinha do WhatsApp. Não tem não, é mentira. É Satanás já tentando. Ah, porque esse aqui é meu amigo de escola. Não tem amigo de escola para mulher também não. Acabou, morreu. O seu amigo é o seu marido. Ele é que é o seu amigo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Viu, Heriberto? Amém. Foi tudo contigo. Isso mesmo. Irmãos, um povo é forte quando teme ao Senhor. Um casamento é forte quando teme ao Senhor. Uma família é forte quando teme ao Senhor. Você é forte se você temer ao Senhor. Sua família é forte quando você coloca Deus como centro da sua casa. Deus não pode ser periferia não, é centro. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Foi tudo só para ti.